Bom pessoal, estou de volta em mais um dia de análise aí, mais uma sexta-feira para a gente ver como que tá os mercados, tanto o mercado tradicional quanto o mercado cripto. Hoje a gente tem fechamento de mercado tradicional, tá? Então tem muita coisa que a gente precisa ver no mercado tradicional hoje, principalmente o fechamento semanal. Os fechamentos semanais de mercado tradicional é sempre muito importante a gente acompanhar. E a gente vai ver aí como que vai responder o Bitcoin mediante essa queda aí que vem acontecendo no mercado tradicional, tá? A gente tem Nasdaq, Dow Jones caindo bastante para o dia de hoje, tinha subido, já devolvendo, e a gente está vendo os títulos voltando a subir, tá bom? A gente vai dar uma olhada em curto, médio prazo também, tá? A gente vai ver o curto prazo para a gente ver as melhores oportunidades ali para a gente estar pegando long ou short, e as oportunidades aí de médio prazo também, tá bom? Se você quer operar de forma descentralizada e com taxa praticamente zero, sua melhor opção é de YDX. Aqui na YDX você consegue operar de forma descentralizada, alavancando em até 20 vezes. E um detalhe muito importante é que aqui é bem simples, tá? Vou deixar o link na descrição, onde você vai clicar e vir aqui em negociar. Ao clicar em negociar, você vai cair na página de negociação. Você conecta a sua carteira, faz a transferência do valor e pronto, você já pode estar negociando. Detalhe muito importante é que se você faz a primeira transferência acima de $500, você já ganha uma bonificação aí de cara de $50, tá? Então, vou deixar o link na descrição, não deixa de fazer seu cadastro aí na YDX, acessar a YDX e estar operando contratos perpétuos de criptomoedas aqui na YDX. Vou deixar o link na descrição juntamente com o link onde eu te ensino como operar na YDX, tá bom? Então, link na descrição, entra lá. Enfim, vamos lá, começando aqui nossa análise, como sempre, por mercado tradicional. A gente tem aqui título subindo para o dia de hoje, tá, pessoal? Nesse momento o título ele vem confirmando aquela nossa análise dos panoramas anteriores, tá? Onde ele estava formando esse padrão aqui meio arredondado, onde eu falei para vocês que a gente poderia ver os títulos recuando um pouco e provavelmente formando um nível de resistência aqui, então uma resistência para curto prazo. E que, se confirmada, a gente poderia ver os títulos caindo, tá? Nesse momento a gente precisa ver a continuidade desse padrão, a gente precisa ver os títulos continuar dentro desse padrão arredondado aqui para voltar e romper aqui nesse momento essa curva parabólica, tá? A curva parabólica eu já tinha mostrado aqui para vocês, e se a gente tiver o dólar rompendo essa curva parabólica aqui, a gente vai ter quedas maiores aqui pro dólar e consequentemente mais alta aqui para todos os mercados de alto risco, tá, pessoal? Nesse momento o que falta para a gente ter uma valorização mais acentuada em Bitcoin é aqui o rompimento do dólar dessa curva parabólica, tá? Quando a gente vai observar título, a gente teve o título fechando abaixo do nosso nível de resistência, tá? A gente precisa se manter abaixo, os títulos de 10 anos dos Estados Unidos precisam se manter abaixo para que a gente não tenha uma valorização maior, porque se a gente tiver esse rompimento aqui, a gente vai ter uma valorização maior, uma valorização mais acentuada dos títulos e consequentemente mais queda aqui para todos os mercados de alto risco, tá? Nesse momento é importante a gente passar a observar título e dólar, porque título e dólar é que vai demonstrar a direção dos mercados a princípio, tá? Se a gente vê título e dólar caindo, a gente vai ver que os grandes investidores estão começando a migrar o seu dinheiro de mercado de baixo risco para alto risco, tá? Eles estão começando a ver o mercado passando a virar, tá? Então é muito importante a gente fazer essa observação e lembrando que o institucional sempre vai ver essa virada de jogo mais rápido que a gente, que somos pessoas físicas, tá? Então, para que a gente acompanhe o institucional, a gente precisa acompanhar dólar e título, tá bom? Nesse momento, o título já subindo um pouco aqui, querendo romper, mas a gente precisa acompanhar o fechamento, principalmente, não só o fechamento diário, mas também o fechamento semanal, tá? No semanal a gente tem diversas semanas em alta, em algum momento ele vai passar a corrigir, tá? Então, a gente vai passar a observar essa provável formação de topo duplo, tá, pessoal? Quando a gente vai ver aqui S&P 500 devolvendo todo o lucro de hoje, tá? E quando a gente vai observar no semanal, a gente vai ver que ele está acima da média aqui de 200 períodos, porém com possibilidade de lateralizar aqui, e na próxima semana a gente tem mais queda porque ele não conseguiu voltar para cima dessa região, tá? A gente precisava ver o S&P 500 fechando um semanal acima dessa região para que a gente tivesse aqui um bear trap para as semanas consecutivas passar a ser alta, mas a gente não teve esse rompimento aqui, então provavelmente a gente vai ter mais uma semana de queda aí, tá bom? Quando a gente vai ver aqui Nasdaq, a gente tem a mesma coisa, só que Nasdaq já negativo no semanal. Dow Jones ainda está positivo aqui, tanto no semanal quanto em gráficos diários, tá, pessoal? Então a gente passa a fazer essas observações aqui, porque Dow Jones está tentando formar fundo aqui,
mas a gente não vai caracterizar como fundo porque Nasdaq e S&P não está segurando em uma região e demonstrando fundo, tá? Se tivesse tudo confluindo, a gente conseguiria determinar isso daqui como fundo, mas como S&P e Nasdaq não está formando fundo, não está capitulando, então a gente tem possibilidade de um pouco mais de queda aqui para Dow Jones também, tá bom? Por mais que a gente esteja positivo aqui nesse momento, mas a gente precisa ver que os outros índices não estão confluindo, tá? Quando a gente vai refletir essa análise para Bitcoin, a gente tem o Bitcoin em uma região bem interessante, porém ainda delicada, tá? A gente teve alta aí para o Bitcoin ontem e hoje, mas eu não tiro de cogitação mais quedas para o Bitcoin. Por quê? Primeiro que a gente tem possibilidade de mais queda para Nasdaq, Dow Jones e S&P. Segundo que o Bitcoin subiu, mas encontrou um nível de resistência, tá, pessoal? Nesse momento o Bitcoin está em um nível de resistência muito forte. Observando essa LTB, essa linha de tendência de baixa, a gente observa que ele subiu para encontrar essa LTB, não conseguiu romper para o dia de hoje já devolvendo, tá? Então, quando a gente vai observar o padrão que o Bitcoin está nesse momento, a gente observa que ele está dentro de um padrão de cunha ainda, tá? Então, tudo é possível aqui dentro, tá? Tanto um rompimento para cima e uma grande valorização até os 22.500, quanto o rompimento para baixo aqui, que eu ainda não tiro de cogitação, fazendo com que o Bitcoin volte aqui para os 16 mil. Mas, Luiz, o que eu devo fazer nesse momento? Agora nada, tá? A gente vai esperar as confirmações, tá? A gente vai esperar a confirmação da direção do Bitcoin. Se o Bitcoin passar a romper essa região, que eu considero como uma região de no trade zone, entre 18.300 a 18.900, a gente vai passar a shortar, como eu tinha dito ontem, tá? Ou um rompimento aqui, principalmente em gráficos diários, na região de 19.800, 19.900, porque ele vai demonstrar aqui pra gente que ele rompeu essa LTB, essa linha de tendência de baixa, e ele vai mostrar aqui pra gente também que a gente tem uma possibilidade de valorização até o topo mais alto, tá? Então a gente passa a pegar long, mas eu, Luiz, ainda não estou fazendo compra para montagem de carteira, tá? Não vou comprar para montagem de carteira acima dessa região. Por quê? Quando ele chegar aqui na região de 24, se ele chegar na região de 24.500, ele vai ter uma resistência muito forte, tá? Então, eu vou passar a considerar compras para montagem de carteira acima dessa região de 24.500, porque aqui nessa região de 24.500, a gente vai ter resistência da média aqui nesse momento, tá? A gente vai ter a média de 200 períodos oferecendo uma resistência muito forte para o preço, e a gente vai ter essa região de resistência também, tá? E eu vou passar a considerar compra acima da região, compra para montagem de carteira, tá? Isso para médio e longo prazo. Quando a gente vai observar o Bitcoin no semanal também, a gente tem as mesmas características, e ele mostra aqui pra gente ainda que ele tem a possibilidade de formar pra gente aqui um fundo duplo, tá? Formando um fundo duplo, a gente precisa de confirmação acima de 24.500, como eu tinha dito para vocês. Então, compra para montagem de carteira acima de 24.500, trades mais efetivos aqui. Aqui dá para a gente pegar alguns scalps, dá sim quando a gente vai observar em gráficos de antecipação, como por exemplo 4 horas, 1 hora, a gente consegue fazer essas observações aqui e pegar alguns scalps, tá? Trades rápidos, mas trades mais efetivos, com mão mais pesada, com uma alavancagem maior, a gente vai pegar acima dessas regiões aqui, tá? No qual ele vai confirmar pra gente que a gente tem um rompimento aqui e uma volta aqui de micro tendência de alta. Não tendência de alta ainda, tá? Mas uma micro tendência de alta, porque ele vai estar rompendo uma micro tendência de baixa. A gente tem tendência macro de baixa e tendência micro de baixa. Se ele romper essa região aqui, a gente tem uma micro tendência de alta, tá? Então, a gente precisa ver esse rompimento, principalmente de 19.800, para que a gente volte uma micro tendência de alta e a gente passe a pegar alguns longs mais efetivos, tá? Nesse momento, quando a gente vai observar a dominância, a gente tem Bitcoin perdendo dominância, tá? A gente estava observando ontem que tinha possibilidade de ganhar dominância, a gente viu para o dia de ontem o Bitcoin ganhando muita dominância e agora devolvendo, passando essa dominância para as altcoins. Isso mostra para a gente que os investidores estão começando a entrar mais em altcoin do que no próprio Bitcoin. Então, quando a gente vai observar aqui as possibilidades para long, se a gente tiver oportunidade em long aqui observando o Bitcoin, a gente não vai abrir esses longs aqui no Bitcoin. A gente vai abrir nas altcoins, tá? Como, por exemplo, o XRP. Nesse momento a gente tem XRP em uma região de lateralização que pode ser, tá? Não que vai ser, mas pode ser um padrão de continuidade que, ao ser rompido, ele pode impulsionar o XRP aos 67, 70 centavos de dólar ou até mais, tá? Então, nesse momento a gente passa a observar as altcoins porque o Bitcoin está passando a perder dominância, tá? Quando a gente vai observar o Ethereum também está em uma lateralização, assim como o XRP, porém, essa lateralização ele mostra pra gente que é um padrão de continuidade, só que um padrão de continuidade de baixa, tá? Mas ele pode ser descaracterizado ao romper
os 1370. Se a gente tiver esse rompimento de 1370, a gente vai ter aqui uma possibilidade de uma formação de um padrão de reversão e o Ethereum voltando a subir até mesmo para esse topo mais alto aqui em 1770, tá? Então a gente vai observar o Ethereum também, tá, pessoal? Quando a gente vai observar CHZ, nesse momento a gente tem o CHZ fazendo um padrão bem interessante, tá? Segurando nesse fundo aqui, ele segurou no diário nesse fundo aqui de 18 centavos de dólar. E nesse momento ele está fazendo o mesmo padrão que ele formou aqui em cima. Lembra lá quando eu falei de CHZ que ele estava fazendo esse padrão aqui e a gente teria oportunidades aqui em short. Se ele rompesse o fundo, ele iria vir buscar esse fundo mais baixo aqui, ou em long se ele rompesse esse topo de 22 mil. Ele não rompeu o topo, ele rompeu o fundo e veio buscar aqui embaixo essa região em 18 centavos de dólar, tá? Nesse momento a gente tem a mesma característica. Se ele romper esse fundo aqui, a gente vai ver CHZ voltando aqui para 16, 15 centavos de dólar. Porém, se ele passar a romper esse topo, a gente tem longs aqui até essa região mais alta aqui em 21, tá, pessoal? Então, em CHZ a gente vai ter trade também, tá bom? É sempre muito importante a gente estar observando as confirmações e principalmente as confirmações em Bitcoin, no qual vai dar uma melhor direção pra gente, tá? Então, essas são as oportunidades aí para médio e longo prazo, tá? Principalmente Bitcoin. Para longo prazo a gente não passa a fazer nada, a gente vai passar a fazer algumas compras acima de 24.500 ou abaixo de 16 mil. Para curto prazo, são essas oportunidades aí, principalmente observando o Bitcoin para curtíssimo prazo, tá, pessoal? Então, esse foi o panorama de hoje, era isso que eu queria trazer para vocês, tá? Lembrando, vou deixar aí embaixo os links para DYDX, que é a exchange que eu utilizo para fazer alguns trades de forma descentralizada. BitGet é a exchange que eu utilizo para fazer algumas compras para montagem de carteira. E vou deixar embaixo também o link para o grupo do Telegram. Um grupo aberto, grátis, você pode entrar lá, tá batendo um papo com a galera, tirando suas dúvidas, sugerindo vídeo para o canal aqui também, tá bom? Então, entra lá no grupo aberto do Telegram, link na descrição. Vou ficando por aqui, te espero no próximo vídeo.